Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia, abri-la conosco e ler no livro de Gênesis histórias tão tremendas, histórias com tantas lições positivas para seguirmos exemplos, histórias que têm um exemplo negativo para fugirmos, para não seguirmos certos exemplos. É o caso do nosso estudo de hoje. Vamos conversar sobre a mulher de Ló. Quem foi essa mulher? O que ela fez? Será que a Bíblia nos fala o seu nome? O que conhecemos a respeito da mulher de Ló? Vamos ver? Um exemplo a seguir ou um exemplo a não seguir? Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Olá, vamos então ao nosso estudo de hoje. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, vamos ler do verso 23 ao 26. Vamos ver aqui a história de uma mulher. A Bíblia nos conta sobre esses personagens maravilhosos, os homens da Bíblia, mas conta também das mulheres. Muitas têm os seus nomes. Vamos conhecendo à medida que vamos caminhando nas histórias. Nós já vimos a esposa de Adão, Eva, vimos as duas esposas de Lameque, Ada e Zilá. E hoje vamos ver a mulher de Ló. O texto diz: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Bem, quando a gente vai a Israel e a gente visita ali o Mar Morto, sabemos que as cidades de Sodoma e Gomorra estavam ali naquela região, onde termina, onde deságua o rio Jordão nas águas do Mar Morto. Mar Morto, a maior depressão da Terra, o lugar mais baixo da Terra, está a 300 metros abaixo do nível do mar. E aquela água ali que se empoça, formando aquele grande lago de água tremendamente salgada, com mais de 1/3 de salinização. Nós podemos ver que não temos as ruínas de Sodoma e Gomorra. Onde estão estas cidades? Muitos creem que debaixo das águas do Mar Morto. E a gente passando por ali, há um lugar especial em que uma formação em uma das montanhas ali, eles chamam de a mulher de Ló, sugerindo uma estátua, sugerindo um corpo feminino, a estátua da mulher de Ló. Ela ficou como um marco na história da humanidade, um marco. As estátuas, elas foram feitas para durar, elas foram feitas para contar alguma coisa, elas foram feitas para serem admiradas, para serem vistas e para trazerem mensagens. Os gregos eram escultores tremendamente famosos e exímios escultores, e no mármore eles então esculpiam mulheres, homens, reis, e dentro da mitologia grega, os deuses da sua mitologia, do Olimpo, e naquelas esculturas ali eles passavam no olhar, na posição, na postura, na posição da mão, dos pés e das pessoas, passavam as histórias, de pais para filhos, as histórias daqueles deuses.
É interessante pensar nesta mulher, a mulher de Ló. Ló, nós já vimos que na cidade de Sodoma e Gomorra, em Sodoma, onde ele morava principalmente, ele ficava na porta da cidade. Na porta era o fórum, era onde se resolviam as questões, era onde traziam as questões em juízo para serem avaliadas, avalizadas e para serem haver a condenação ou absolvição. Era na porta da cidade. Era um lugar estratégico, era um lugar público. E quando os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, chegaram na cidade de Sodoma, Ló estava à porta. E aqueles anjos que Ló recebeu, as pessoas da cidade que vieram para abusar dos anjos, disseram: só este homem está no nosso meio e quer ser juiz sobre tudo, porque Ló era justo. Podemos até pensar que era o único justo da cidade, o único homem justo da cidade. Casado, ele tinha sua esposa. E a esposa de Ló parece que não compartilhava a sua fé. Não compartilhava dos sonhos de Ló, não compartilhava do chamado de Ló para ser um homem justo, ter uma família justa e deixar um marco naquela cidade. Ló foi, podemos dizer, um crente fraco, influenciado pelo meio. O meio era mais forte. Realmente existem certas situações, certas civilizações com tanta perversão, com tanta maldade, com tanta imoralidade, que é quase impossível viver de maneira santa no meio de tanta sujeira. A mulher de Ló possivelmente era sodomita, era daquela cidade. Ali tiveram seus filhos, porque o Ló, quando ele escolheu as campinas do Jordão, ele escolheu o lado de fora da cidade. Ele estava nas campinas, tudo bem, mas ele veio armando as suas tendas até Sodoma. E de Sodoma, ele entrou para dentro dos seus muros. E lá dentro, uma vez lá dentro, ele vai ter de aceitar todas as leis, toda a ética sodomita. E a esposa de Ló, ao que parece, era uma mulher do lugar, uma mulher contaminada pela sua época, pela sua sociedade, uma mulher que nunca conheceu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Ló, o Deus único e verdadeiro, o Deus Criador. Ela não conheceu. E também não ensinou nada de positivo para suas duas filhas, porque mais tarde nós vamos ver essas filhas provocando e praticando incesto com o próprio pai, porque não receberam a justiça, o ensino, a palavra de seu pai Ló. Foram salvas pela justiça de seu pai, mas perverteram o próprio pai. Aqui diz a palavra que saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ló consegue fugir daquela chuva de fogo e enxofre. Ló, ele escapa da cidade, os anjos já não podem esperar mais e disseram: olha, nós temos um tempo, nós temos um cronograma, nós temos um tempo para executar o que Deus nos mandou. Vamos embora agora. E talvez pegando as coisas, arrumando malas, arrumando e pegando documentos, e pegando dinheiro, e pegando joias, e não sei o quê. Então os anjos tomam pelas mãos aquela família, Ló, sua esposa e as duas filhas. Cada anjo pegando em duas pessoas ali e quase arrastando, quase forçando para fora da cidade. E só quando eles saíram longe, quando já estava quase amanhecendo, o sol saindo, quando eles chegaram na pequenina cidade de Zoar, que Ló havia pedido para ir para lá. E então, fogo, enxofre caindo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Não sabemos como foi, não sabemos exatamente barulho,
explosão, fogo, uma luz muito forte, muita fumaça. Nós vamos ver que Abraão depois vai ver o fogo e a fumaça das cidades. Mas aquela mulher, o coração dela estava lá atrás. Ela estava sendo salva, ela estava sendo tirada por anjos, anjos mandados por Deus, anjos celestiais, puros. Elas estavam tocando em anjos, sendo salvas por eles, mas o coração estava lá em Sodoma. Ah, quantas vezes numa família, um pai ou uma mãe, ou alguém da família que é um santo de Deus, que ama o Senhor, que ora, mas se a pessoa, o familiar, o coração está lá no mundo, não adianta, não adianta. O Senhor, por isso, Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque o coração é a sede da nossa vida física, bombeando o sangue para todo o nosso corpo. É a sede das nossas escolhas, das nossas emoções, o nosso coração. O coração da mulher de Ló estava no mundo e nas coisas do mundo. E se uma mulher, ou qualquer pessoa, tem o seu coração no mundo e nas coisas do mundo, o que a espera? Destruição. Destruição. Ela se tornou uma estátua de sal. Não sabemos exatamente o que aconteceu ali, um fenômeno que nós não temos uma repetição desse fenômeno de uma pessoa, um ser humano, carne e osso, se tornar uma estátua de sal. Não sabemos o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra, de onde veio aquele fogo e enxofre. Aqui diz a palavra que foram enviados por Deus, que vieram da parte do Senhor, o fogo e enxofre. Mas ela se torna uma estátua de sal. E mais tarde, muitos anos depois, Jesus vai falar sobre esta mulher. Em Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Precisamos lembrar. Há coisas que Deus quer que nós nos lembremos. Isso, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, Ele diz, lembre-se da mulher de Ló. O coração dela estava no mundo. Ela, então, foi levada na mesma condenação. Nosso coração precisa estar em Deus. Onde está o seu coração? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, eu quero estar contigo. Eu abro o meu coração e te peço, perdoa os meus pecados, lava-me de toda impureza, de tudo que é mundano, de tudo que tem me dominado e dá-me um coração puro, um coração sensível a Ti. Eu quero estar contigo, viver para Ti e estar pronto para subir contigo quando vieres em glória. Recebe a minha vida e o meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa ter o seu coração em Deus, amá-lo, buscá-lo e poder experimentar a alegria de subir com Ele. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa aqui na Rede Super, compartilhando com você a Palavra de Deus. E não se esqueça de abrir o nosso site e conhecer o Ministério Gideões 24 Horas. Deus te abençoe.